Quem é fã de longa data de Game of Thrones sabe que uma das coisas que mais contribuiu para o final desastroso da série foi o fato dos D&D, os produtores executivos, quererem eliminar a magia da trama. Esse foi um dos motivos pelos quais A Longa Noite, por exemplo, acabou sendo tão apressada, e também pelo fato da Cersei ter se tornado a inimiga final da última temporada. Porém, não foi só nessas temporadas finais da série que a magia foi cortada de GOT. Existem diversas cenas mágicas ou até mesmo místicas nos livros que não foram adaptadas. E hoje eu vou trazer algumas delas para vocês. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago. E só antes de continuar, vale mencionar que esse vídeo aqui é inspirado num canal gringo chamado Why Create, que fez um vídeo sobre essa mesma temática. Então eu vou deixar o vídeo original dele aqui na descrição caso vocês queiram conferir. É claro que a minha versão do vídeo tem sempre algumas modificações e eu sempre deixo a minha opinião pessoal, né, para que os vídeos não sejam uma cópia quando eu me inspiro num segundo canal, beleza? E eu também já fiz outros 2 vídeos dessa mesma pegada baseados em conteúdos do iCreate, que eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Um é o vídeo de cenas muito caras cortadas de Game of Thrones e o outro é de cenas muito pesadas que também foram tiradas da série. Então caso vocês queiram acompanhar, eles vão estar todos aqui. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Corvo nas Raízes. E começando com uma das cenas mais emblemáticas e que mostram claramente como a série de Game of Thrones tentou ficar menos mágica nas últimas temporadas, a gente tem a figura do próprio Corvo de Três Olhos. Nos livros, essa figura aparece nos capítulos do Bran, guiando o menino de Winterfell até os bosques congelados além da muralha, prometendo que ensinaria ele a voar e também a controlar os seus sonhos e visões proféticas. Como a maior parte dos fãs teoriza, o Corvo de Três Olhos deve ser, na verdade, o Brynden Rivers, um Targaryen bastardo conhecido como Corvo de Sangue, que nasceu 125 anos antes dos eventos do primeiro livro começarem. É um cara que acabou indo para a Patrulha da Noite, se tornou senhor comandante e acabou se perdendo nas terras para lá da muralha. E o impressionante aqui é a forma como Bran descreve o Corvo de Três Olhos na primeira vez que eles se encontram. Essa descrição rola lá no capítulo 34 do Bran 3 de A Dança dos Dragões, no qual ele diz, abre aspas, o corpo era tão esquelético e as roupas tão apodrecidas que inicialmente Bran pensou que fosse outro cadáver, um morto apoiado por tanto tempo que as raízes cresceram sobre ele, embaixo dele e através dele. A pele cadavérica do senhor era branca, exceto por uma mancha sangrenta que subia do pescoço até o rosto. O cabelo branco era fino e longo o suficiente para tocar o chão da terra. Raízes enrolavam-se em suas pernas como serpentes de madeira. Uma delas atravessava seus calções pela carne desidratada de sua coxa para emergir novamente do ombro. Um chumaço de folhas vermelho escuras brotava do crânio e cogumelos cinza salpicavam sua testa. Um pouco de pele permanecia esticada contra o rosto, dura e firme como couro branco, mas até isso estava se desgastando, e aqui e ali osso marrom e amarelo apareciam por baixo. Fecha aspas. Bom, essa descrição que o Bran dá é bastante sinistra e mostra o Corvo como uma figura mística, velha e quase fundida junto das raízes do represeiro no qual ele vive. Porém, em Game of Thrones foi bem diferente. A primeira vez que o Corvo aparece é lá na 4ª temporada. E eles até colocaram um ator mais velho e que parecia um pouco mais entranhado nas raízes da caverna. Porém, logo na 6ª temporada, eles trocaram de ator pro Corvo e fizeram ele parecer um homem velho, mas bastante comum e que apenas usa essas raízes como uma forma de se conectar, né, com essa rede mística dos represeiros, ou usa ela como um trono. E apesar dessa primeira versão da série ser mais sinistra do que aquela que acabou ficando na 6ª temporada, nenhuma das duas chega perto da descrição mágica e sombria que o livro traz. 2. A Casa dos Imortais. Bom, e aproveitando que a gente está falando de coisas que a série adaptou, mas deixou bem menos mágica, vamos falar sobre a cena das visões da Casa dos Imortais, que acontecem no 2º livro e também
na segunda temporada de Game of Thrones, enquanto a Daenerys está lá em Qarth. Na série, a Dany vai até a Casa dos Imortais para buscar os seus dragões que foram roubados pelos feiticeiros da cidade, e acaba presenciando algumas visões interessantes, como ver a muralha, a sala do Trono de Ferro toda destruída, e também tem uma visão do Khal Drogo junto com seu filho que nunca nasceu. E apesar dessas visões da série serem bem interessantes, nos livros as visões são muito mais intensas e a Daenerys vai até a Casa dos Imortais por vontade própria, justamente para tentar entender um pouco mais sobre si mesma e também sobre o seu futuro. Um exemplo de visão que ela tem nos livros e que foi cortada na série é uma alusão à Guerra dos Cinco Reis que estava rolando lá em Westeros durante a época que a Daenerys está em Qarth. Nos livros ela vê, abre aspas, numa sala, uma bela mulher estendia-se nua no chão, enquanto 4 homenzinhos rastejavam por cima dela. Tinham caras pontiagudas de ratazana e mãozinhas cor-de-rosa, como o criado que lhe tinha trazido o copo de sombra da tarde. Um deles subia e descia entre suas coxas. Outro atacava seus seios, mordendo seus mamilos com a boca úmida e vermelha, rasgando e mastigando. Fecha aspas. Depois, a Dany vai para uma outra sala dentro da Casa dos Imortais e ela vê uma referência ao casamento vermelho que aconteceria apenas no livro seguinte. Ela vê, abre aspas, mais à frente viu um festim de cadáveres. Massacrados de forma selvagem, os convidados jaziam espalhados por cima de cadeiras viradas e mesas de montar estilhaçadas, estatelados em poças de sangue coagulando. Alguns tinham perdido membros, ou até a cabeça. Mãos cortadas seguravam taças ensanguentadas, colheres de pau, aves assadas, nacos de pão. Num trono acima deles estava sentado um morto com cabeça de lobo. Usava uma coroa de ferro e segurava numa mão uma perna de cordeiro, como um rei seguraria um cetro. E seus olhos seguiram Dany com um apelo mudo. Fecha aspas. Além disso, avançando pela Casa dos Imortais, a Daenerys também vê a famosa Casa da Porta Vermelha, que foi o lugar onde ela cresceu em Bravos, numa das visões, e ela também encontra uma sala onde tem um coração gigante, azul e podre, flutuando na água. E por fim, os Imortais fazem diversas profecias sobre o futuro dela, tudo ignorado pela série. E se você quiser saber mais sobre as visões da Daenerys na Casa dos Imortais, ou sobre o mistério da Porta Vermelha, que é esse lugar onde ela cresceu em Bravos, eu tenho vídeo sobre esses dois assuntos que também vão estar aqui nos links do card para vocês conferirem. 3. Sonhos proféticos. Bom, e já que estamos falando sobre visões e profecias, isso foi uma das principais coisas que a série cortou em relação aos livros. Na série, basicamente apenas o Bran tem as suas visões, enquanto nos livros diversos outros personagens têm esse tipo de experiência. No geral, essas visões vêm em circunstâncias bem específicas, e é verdade que o Bran é o personagem que tem mais acesso aos seus poderes de vidente. Porém, a Daenerys, o Jon Snow, a Arya e até mesmo o Jaime Lannister têm algum tipo de visão ou profecia dentro dos livros, cada uma no estilo aí do personagem. A Arya, por exemplo, tem diversas cenas nas quais ela está sonhando e wargando dentro da Nymeria, acompanhando a sua loba por caçadas pela floresta, algo que foi totalmente tirado da personagem dentro da série. Além disso, o Jon Snow também warga dentro do fantasma em diversos momentos e ele também acaba tendo alguns sonhos muito curiosos. Num desses sonhos, inclusive, o Jon se vê no alto da muralha portando uma espada em chamas e lutando contra os White Walkers, algo bastante profético considerando que ele pode ter um papel definitivo como Azor Ahai dentro dos livros. E além deles, a Dany também tem diversos sonhos e visões nos livros. No caso dos Targaryen, esses sonhos costumam ser chamados de sonhos de dragão. E entre eles, que a Daenerys tem nos livros, a gente vê ela, por exemplo, lá na Guerra dos Tronos, antecipando o nascimento dos seus próprios dragões. Ela sonha com eles. Além disso, em determinado momento dos livros, ela também vê a si mesma voando em um dragão sob a Batalha do Tridente, enquanto joga fogo em inimigos que tinham olhos azuis como gelo. Uma referência fácil ao papel que a Dany pode ter dentro da Batalha da Longa Noite, que deve vir nos próximos livros. O Jaime Lannister também se destaca por ter tido um sonho mágico nos livros, depois de dormir sobre um toco de um represeiro. Ele vê fantasmas da Guarda Real quando o Rhaegar Targaryen ainda era vivo, e até tem uma conversa com a sua falecida mãe de uma forma bem mística e reveladora. Enfim, até mesmo na série, quando eles adaptaram alguns desses sonhos e visões, eles fizeram de uma forma mais simplificada, como por exemplo no primeiro sonho que o Bran tem com o Corvo de Três Olhos, que acontece no primeiro livro e também na primeira temporada. Na série, a gente tem basicamente o Bran andando por Winterfell vazia e
falando com um corvo. Enquanto nos livros o Bran voa e vê Westeros do alto. Ele vê a sua família fazendo diferentes coisas em diferentes lugares do continente e até mesmo consegue ver os ossos dos antigos videntes verdes que morreram antes dele, o que é bem místico e incrível. E adivinhem, eu também tenho um vídeo só sobre profecias e sonhos que eu também vou deixar no card para vocês conferirem. E nesse vídeo aqui eu dou a referência e o capítulo e leio até o trecho nos quais acontecem esses sonhos proféticos, que eu não vou ler aqui para o vídeo ficar um pouco mais rápido. 4. Portão Negro. Porém, além de Game of Thrones ter adaptado algumas cenas tirando a magia delas, também tiveram coisas que a série simplesmente excluiu. Um exemplo disso é o Portão Negro, um dos elementos mais misteriosos e sombrios que a gente tem lá na muralha e que aparece tanto dentro do arco do Bran quanto do arco do Sam Tarly. Nos livros, quando o Bran está indo para atravessar a muralha, ele e o seu grupo acabam parando em Forte Noite, um dos maiores e mais antigos castelos da Patrulha da Noite, mas que está abandonado há muito tempo. E essa cena também acontece na série, mas nos livros, para atravessar a muralha, é preciso passar por um portão muito sombrio, feito inteiramente de represeiro branco e que possui um rosto cravado nele. Nos livros, esse rosto é descrito como velho, pálido e enrugado. E mais sinistro do que isso, é que quando alguém se aproxima desse portão, os seus olhos se abrem, brancos e cegos, e a porta pergunta quem é para a pessoa que está ali diante dela. E para fazer a ultrapassagem, é necessário que um irmão juramentado da Patrulha da Noite repita parte do seu juramento ao portão, dizendo, abre aspas, sou a espada na escuridão, sou o vigilante nas muralhas, sou o fogo que arde contra o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda os que dormem, sou o escudo que defende os reinos dos homens. Fecha aspas. Só então o portão se abrirá respondendo, então passe. E até a forma que esse portão abre é bem mágica, já que a boca dele se abre se escancarando para que as pessoas possam atravessar. Nos livros, o Mãos Frias leva o Sam até o portão e o Sam fala o seu juramento para que ele e a Goiva possam ultrapassar. Depois, o Sam acaba se encontrando com o grupo do Bran e também volta para proferir o juramento para que o garoto atravesse a muralha e siga a sua jornada lá com os Mãos Frias. Inclusive, o Mãos Frias acompanha esses dois grupos, mas ele próprio diz que não pode passar pelo portão porque a muralha possui uma magia que impede ele. E existem muitas teorias sobre esse portão mágico nos livros e sobre todo o castelo de Forte Noite. Porque provavelmente, tanto esse portão quanto esse castelo tem uma relação muito forte com os outros e com o Rei da Noite original dos livros, que na verdade foi um antigo senhor comandante da patrulha e acabou sendo desonrado, por assim dizer. E seria muito legal ter visto algo assim na série, mas infelizmente foi cortado, provavelmente porque eles queriam tirar parte da magia e porque não valia a pena fazer essa cena em CGI. 5. O Homem Gentil. E por fim, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre um personagem que aparece no núcleo da Arya lá nos livros, chamado de O Homem Gentil. Na série, todo o arco da Casa do Preto e do Branco foi absurdamente simplificado, sendo resumido a Arya, ao Jaqen H'ghar e aquela menina estranha que gostava de zoar a Arya na série. E nos livros ela se chama de Garota Abandonada. Porém, nos livros, quando a Arya chega na Casa do Preto e do Branco, lá em Braavos, não é o Jaqen quem treina ela, e sim uma figura chamada de Homem Gentil. Nos livros, o Homem Gentil é um sacerdote do Deus de Muitas Faces que não diz o seu verdadeiro nome, mas que é a única pessoa na Casa do Preto e do Branco que fala a língua comum de Westeros, e ele também parece ser o responsável por cuidar de todo o templo. Nos livros, é ele que ordena que a Arya aprenda a língua de Braavos e envia a garota para as ruas da cidade para que ela pudesse conhecer mais o local como a Gata dos Canais, que é uma alcunha que a Arya assume inicialmente ali nos livros. E, eventualmente, também é ele que dá para a Arya a primeira missão de assassinato dela lá no 5º livro, A Dança dos Dragões. Agora, a cena mágica que foi cortada da série é bem pequena e para muitos pode até ser meio relevante. Eu achei até meio surpreendente que o iCreate traz no vídeo dele, e realmente é uma cena bem interessante porque fala bastante sobre o caráter da Arya. E se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu não sou tão fã assim da Arya, mas eu acho essa cena muito legal e essa cena dá uma valorizada na personagem, na minha opinião. Isso porque a primeira prova que a Arya passa para entrar na Casa do Preto e do Branco acontece logo quando os dois se conhecem, a Arya e o Homem Gentil. Numa cena bem simples, mas bastante mística e sombria, e que mostra um pouco de como a magia funciona dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. É no capítulo da Arya lá em O Festim dos Corvos. Eu vou ler para vocês, abre aspas. O seu nome? Ele perguntou.
Arya engoliu em seco. Arry, sou Arry. Está mais perto. E agora, a verdade? O medo golpeia mais profundamente que as espadas. Disse a si mesma. Arya, da primeira vez, murmurou a palavra. Da segunda, atirou-a. Sou Arya, da casa Stark. Sim, ele respondeu, mas a casa do preto e do branco não é lugar para a Arya da casa Stark. Por favor, ela pediu. Não tenho para onde ir. Teme a morte? A Arya mordeu o lábio. Não. Vejamos. O sacerdote tirou o capuz. Por baixo não havia rosto, só uma caveira amarelecida com os restos de pele ainda agarrados às bochechas e um verme branco contorcendo-se numa órbita vazia. Beije-me, filha, procitou numa voz tão seca e enrouquecida como uma traquear da morte. Será que ele quer me assustar? Arya beijou-o no lugar onde o nariz deveria estar e tirou-lhe o verme do olho com a intenção de comê-lo, mas ele se desvaneceu como uma sombra em sua mão. A caveira amarela também desapareceu e o velho mais amável que Arya já vira sorriu. Nunca ninguém tentou comer o meu verme, disse. Tem fome, filha? Sim, ela pensou. Mas não de comida. Fecha aspas. Pois é, magia bem no estilo do George R. R. Martin. Simples, discreta e sinistríssima. É claro que, como esse personagem acaba não tendo um impacto tão grande ainda na história da Arya, e a gente não sabe como vai ter lá nos Ventos do Inverno e no 7º livro, ele acabou sendo cortado da série, e essa cena também acabou não acontecendo, mas eu acho ela bem legal, e bem mais legal do que qualquer cena que tenha acontecido com a Arya lá na Casa do Preto e do Branco dentro de Game of Thrones. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, e se vocês quiserem dá pra trazer uma parte 2 desse vídeo com várias outras cenas e até mesmo personagens das crônicas que eu posso citar e que foram cortados da série justamente para deixar Game of Thrones menos mágica, que foi, na minha opinião, um dos maiores erros do D&D. Até porque é óbvio que uma adaptação precisa fazer ajustes e cortar coisas da obra original. Mas para mim, esse conceito de tornar a história menos mágica foi algo que minou o desenvolvimento da trama em muitos momentos. Afinal, as Crônicas de Gelo e Fogo não deixa de ser uma história de fantasia só porque ela tem políticas, mortes e conteúdo maduro. Pensar assim é burrice. Então, por favor, não pense como D&D e respeite a fantasia. Você aí que às vezes acha também que Game of Thrones não devia ter tanta magia, porque isso é parte essencial da história. Mas é isso. E como eu citei aqui vários vídeos que tem no canal e que tem relação com magia nas crônicas, eu fiz essa playlist aqui para vocês poderem assistir facilmente todos os vídeos complementares desse conteúdo aqui, beleza? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar que eu vou estar sempre lendo tudo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.